Na liderança em frente aos novos desafios no trabalho home office. Esse trabalho foi orientado pelo professor Fábio Pereira. O nosso grupo foi formado por uma equipe de mulheres, como vocês bem percebem, pela Gabriele Bittencourt, pela Iris Rodrigues, pela Lohane Martins, pela Maria Eduarda, pela Mariana Batista, pela Miriam Vitória e por mim, Miriam Rodrigues. A nossa introdução tem como objetivo esclarecer todos os temas e assuntos que nós vamos abordar no trabalho, que é a liderança feminina, o trabalho home office, a desigualdade no trabalho, os desafios femininos no home office e no mercado de trabalho, e nós vamos citar também os objetivos, a hipótese, a justificativa e todo o conjunto que conclui esse trabalho. A nossa justificativa tem como estudo de caso os desafios enfrentados pelas mulheres em meio à pandemia mundial, o trabalho home office e os desafios já existentes. A nossa perspectiva partiu por sermos um grupo formado por mulheres estudando sobre o tema e vendo a necessidade de mais grupos a se juntarem, falarem e expor a questão da liderança feminina, tá? Os objetivos são: objetivo geral, apresentar os desafios de liderança da mulher no trabalho home office, e os nossos objetivos específicos são: apresentar a força e competência da liderança feminina, analisar o ambiente home office, seus desafios e como superá-los, e apresentar índices de mulheres na liderança. A nossa problemática tem como título: Como a mulher pode vencer os desafios de preconceito para assumir a sua posição no mercado de trabalho. A metodologia que nós usamos foi as pesquisas bibliográficas, que nós trouxemos os históricos da mulher, o conceito da mulher na liderança e como ela se desenvolveu desde a antiguidade até hoje. Nós nos baseamos em artigos, livros e sites. Nós também exploramos a pesquisa de campo por meio do Forms, que nós utilizamos um formulário de múltiplas escolhas, com perguntas diretas e dissertativas, que as mulheres puderam relatar tudo o que elas sofreram e sofrem cotidianamente no mercado de trabalho. Boa noite. Para falar da desigualdade das mulheres, nós precisamos entender que tudo o que nós vivemos hoje é um produto de tudo que aconteceu no passado. Logo, voltando para a antiguidade, por volta de 4.000 anos antes de Cristo e até 476 anos depois de Cristo, observando mulheres que viviam principalmente em constituições como grega e egípcia, viviam em condições de vida extrema, a qual elas não tinham educação nem ao menos na infância. Os únicos afazeres delas nesse tempo era somente constituição familiar e afazeres domésticos. Já pulando para a Idade Média, em 1453, as mulheres que antes só tinham como obrigação perante a sociedade constituição familiar e afazeres domésticos começaram a cuidar das suas propriedades. Essas mulheres ficaram conhecidas como senhoras feudais, mas, do ponto de vista jurídico, isso só aconteceu devido ao aval de seus maridos. Não foi bem um primeiro passo, mas já foi uma iniciativa. Na Idade Contemporânea, em 1791, numa cidade chamada Lille, na França, uma escritora publicou um livro que se contrapôs a uma constituição masculina daquela época. A Constituição só visava homens como cidadãos. Então, essa mulher, ela publicou o livro para se contrapor e dizer que as mulheres podiam sim ter voz, direitos jurídicos, direitos políticos, que elas poderiam ser consideradas cidadãs e ter acesso à infância. E isso pode ter sido visto na Idade Contemporânea por volta de 1791 como uma afronta, já que as mulheres elas não tinham voz em cima de opiniões masculinas. Mas, por outro ponto de vista, essa mulher que fez essa ação, ela pode ter sido vista como uma mulher que proporcionou o estopim para que as outras abrissem os seus olhos e começassem a adquirir os seus direitos. A partir disso, as mulheres começaram a conseguir direitos a entrar em instituições escolares, faculdades e, consequentemente, entrarem nas empresas e, consequentemente, em conseguirem cargos de liderança.
Boa noite. Vou falar sobre a liderança feminina. Antes de abordar a liderança feminina, eu vou explicar o que é liderar. Liderar é inspirar, é dirigir, é orientar pessoas. Então, uma mulher na liderança, ela representa a coragem, a persistência, que podemos chegar ali e para também lutar contra o preconceito na sociedade, ainda enraizado, e a desigualdade de gênero nas empresas, como aquelas mais antigas, mais fechadas. Para o fim dessa discriminação, existem métodos. Um deles é normal a gente ver muitos dados dessa desigualdade, mas hoje a gente vai mostrar outros dados, a gente vai mostrar pontos positivos na mulher na liderança e vamos trazer aqui 3 pontos do artigo do Saulo da Roy. Ele levanta que mulheres são maioria na universidade, elas são cerca de 70%, mulheres são conhecidas pela sua garra e por persistência até superar dificuldades, e mulheres, por natureza, demonstram uma maior capacidade para executar inúmeras atividades ao mesmo tempo. Bom, é visualmente possível ver que a mulher ela tem um grande diferencial numa liderança, né? Quando uma mulher ela tem uma oportunidade de ocupar esse cargo, as capacidades dela, como na precisão de uma tomada de decisão, vai ser mais acentuada. A mulher ela é mais chamada, né, pela empatia, pela flexibilidade, por uma melhor comunicação. Então, temos esse mais lado humano da empresa, né? Somos esse maior alto nível. Por último, eu vou mostrar um último dado, que é segundo a pesquisa feita pelo IPSOS, que é o Índice Primário de Sentimento do Consumidor. Ele vai falar que 30% das pessoas entrevistadas sentem-se desconfortáveis tendo mulheres como líderes. Isso prova que, mesmo com todos os nossos avanços, nossos passos, nossos direitos adquiridos, ainda assim há um preconceito presente na sociedade. Desafio das mulheres em home office. O home office significa escritório em casa. É uma modalidade de trabalho em que permite que o colaborador e a empresa se conectem à distância, sem precisar estar no local de trabalho. Com a Covid-19, muitas pessoas começaram a trabalhar em home office, na qual teve um impacto muito imenso. Muitas pessoas perderam seus empregos e tiveram que se adaptar. Um exemplo foram as mulheres, que tiveram que se desdobrar para conciliar suas famílias, afazeres domésticos, cuidar de si mesmas e disciplinar seus filhos. Enfim, para a mulher superar a cada dia, é necessário abolir a desigualdade, o preconceito e o machismo para a sociedade evoluir e compreender o nosso lugar de fala e espaço. Bem, um pouco da nossa pesquisa de campo, a gente tem a finalidade, né, de tentar trazer um pouco dessas mulheres para desabafar, para falar um pouco do que elas passam no dia a dia. Então, com 24 respostas, nós iniciamos perguntando a faixa etária de idade dela. Então, a maioria tem de 34 ou mais, o que nos mostra que elas têm uma maturidade para estar na liderança, né? Elas têm uma maturidade, uma visão mais ampla ali do caso. Em segundo, a gente tem sobre o curso superior delas. Grande parte, 87,5%, diz que tem um curso superior, o que nos dá uma confiança nelas, né? Sobre uma questão mais didática, que elas sabem do que elas estão falando, né? Elas têm conhecimento sobre isso. Bom, a cobrança aumentou durante a pandemia, né? Ou seja, como que tem sido? A grande maioria diz que sim, tem aumentado muito. Então, a gente pode imaginar aí essa questão em casa, essa questão mais a pressão do serviço e como que elas vão lidar com isso em casa. Durante a pandemia, você trabalhou em home office? A maioria, né, 54,2% diz que sim, que trabalhou em home office. Então, a gente reforça essa questão de pressão psicológica, essa questão delas terem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, sem ter ali um apoio até da empresa, né, financeiro, um apoio para alguém cuidar do seu filho, para fazer comida, para poder limpar a sua casa. Então, para confirmar isso, nós trouxemos, né, a gente perguntou a elas, para a gente ter mais certeza do que a gente está falando. Então, como vocês podem ver, 50% dessas mulheres dizem que sim, elas estão cansadas, elas estão exaustas. Isso está fazendo, né, com que talvez prejudique no serviço, prejudique na sua família.
E dando ênfase à nossa principal questão, nós perguntamos a elas se elas sofrem ou já sofreram algum tipo de preconceito. E, infelizmente, nós tivemos a triste notícia de que 54,2% dessas pessoas, dessas mulheres, já sofreram preconceito de alguma forma. Então, a gente deixou livre para que elas pudessem contar um pouco, né? Selecionamos 2 principais e uma delas diz assim: tive que provar ter competência, ouvi piadas desagradáveis, inclusive de racismo, mas tudo era porque não suportava uma mulher no poder. Em segundo, nós temos: já sofri preconceitos de gestores me subestimar e achar que eu não ia dar conta de conduzir treinamentos ou dar feedbacks para um público masculino e operacional. Então a gente pode ver também que a masculinidade, o machismo ainda está enraizado nas empresas. É um público que a gente ainda tem que provar para eles e para a empresa inteira que a gente tem essa competência de estar na liderança. Bom, agora eu vou falar sobre a nossa hipótese, que é a solução para a problemática que a gente apresentou nesse trabalho. A nossa hipótese é voltada mais para ações que as empresas podem tomar para ajudar as mulheres dentro das organizações. Então, a primeira ação é apresentar mais oportunidades para as mulheres, mudança de cargo, mudança de setor, aumento salarial, incentivar a participação delas nas tomadas de decisão das organizações, ou seja, incentivar que as mulheres tenham mais voz ativa dentro das empresas, conceder mais autonomia e apoio para a busca do seu desenvolvimento e crescimento profissional, proporcionar autonomia para que as mulheres cresçam na sua carreira e tanto na sua vida pessoal e mostrem-se dentro da empresa, levantar novas vagas de liderança dedicadas às mulheres, que é muito difícil da gente ver no mercado de trabalho, vagas para líderes mulheres especificamente, e convidar palestrantes semestrais ou de acordo com a necessidade para promover melhor entendimento sobre o preconceito e o combate a ele, que é aquela divulgação de informação mesmo, falar sobre o preconceito que muitas vezes é enraizado e as pessoas não têm conhecimento e não sabem lidar. Sobre as nossas considerações finais, nós concluímos que é muito importante que conheçamos a história das mulheres ao longo do tempo. As mulheres elas conquistaram o direito ao voto, ao trabalho, ao divórcio, à saúde, à cidadania e às lideranças. Antigamente era impossível ver uma mulher sendo líder em um cargo de destaque numa empresa, principalmente acima de um homem. Na verdade, era impossível ver uma mulher dentro de uma empresa trabalhando, porque as mulheres não podiam. Então, nós conquistamos esse espaço ao longo do tempo. E muitas lutas elas já foram vencidas no passado, mas ainda existem lutas a serem vencidas no futuro. As mulheres líderes elas têm que lidar com as equipes, com a pressão na empresa, além de cuidar da casa, realizar suas rotinas, cuidar dos seus filhos e dos seus afazeres domésticos, sem esquecer de si mesmas. Então existe uma sobrecarga para essas lideranças. E é necessário nós falarmos sobre isso, através de debates, palestras, rodas de conversa e distribuição de informação. É necessário a gente falar sobre mulheres líderes lidando com a sua vida profissional e doméstica, sem esquecer da física e mental, da sua saúde física e mental. E esse foi um dos maiores objetivos do nosso trabalho, dar voz a essas mulheres líderes, para que a gente tenha elas como exemplo, porque às vezes é muito difícil a gente encontrar mulheres líderes à nossa volta e no nosso cotidiano. Então, nós trouxemos essas mulheres para elas mostrarem a sua bagagem, para elas mostrarem tudo que elas viveram, e que elas sirvam de exemplo para a gente, para caso a gente queira estar em destaque numa empresa, para que no futuro a gente tenha ela como exemplo do que a gente quer ser e do que a gente quer melhorar no futuro. Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso, essas são algumas das nossas referências bibliográficas, e eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada.